Bem-vindo novamente à nossa sala de ensinamento. Estou a falar estes dias sobre o assunto, ou pode ser o curso, a vida de Jesus Cristo. Então, quero continuar com o nosso estudo. Já falamos sobre várias coisas. Quem é Jesus, a história de Jesus, em profecia. Ele é Deus, mas também Deus manifestado em carne. Realmente, o propósito de todo este ensinamento é dar-te entendimento de quem é Jesus e a vida dele, mas também para dar-te confiança nesta palavra, a palavra de Deus, a Bíblia, que é mais importante do que todos os outros livros deste mundo. Este tem a verdade, vai falar contigo sobre a razão Deus criou o homem, a razão que você foi criado também e para onde vai depois da sua vida aqui. Eu tenho propósito aqui neste mundo. Este propósito é informar e pregar a palavra de Deus aos outros. É isto. A minha vida pertence a Cristo. Ok. Então vamos começar hoje, mas vamos continuar com o nosso estudo na página 18 no teu livro. Vamos falar um pouco sobre esta história, a linha 3, abaixo desta página, a breve história da era no tempo do nascimento de Jesus Cristo. Este tempo na vida dele. Mas vou mostrar 4 eras, períodos no nosso estudo que está escrito. Temos estes anos 60-22 AC, também 555 AC, então 333 AC e também 22 AC, 27, desculpa. Ok, está a ver. Estas 4 datas podem ser períodos. Está a entender que quando estou a escrever AC, basicamente tem significado o tempo antes do nascimento de Cristo. Ok? Outra possibilidade é escrever DC. Este DC é basicamente depois do nascimento de Cristo. Está a entender? Hein? Então, eu quero falar um pouco sobre esta história, mas é muito importante entender quase acerca desta data. Não sei exatamente. Estas datas são pertas quando estas coisas aconteceram, mas segundo a história, muitos anos atrás, eu não posso dizer exatamente este dia, esta hora, mas eu vou escrever 625, o ano em que o país de Babilônia tirou, ou conquistou por ser o mundo, ou por ser começou o reino deles, ok? Os poderes do mundo, vou ler a linha A, poderes do mundo após o cativeiro de Israel. Acerca de 625, Babilônia. Acerca de 555, Pérsia. Acerca de 333, Grécia. E 27, Roma. Antes do nascimento de Cristo. Isto é importante para mostrar-nos quem tinha poder naquela altura, porque por entender estas coisas históricas, podemos entender o que estava a acontecer no dia de Cristo. Roma estava a dominar o mundo na era de Cristo, ok? Então, vou continuar por ler na página 19. Esta página 19 é mais importante. Estes mapas, pode ser difícil ver exatamente estes mapas.
Se você tem livro, pode ser mais fácil. Vou fazer isto. Vou deixar estas coisas, estas datas. Ok? Vou tentar escrever a mapa de Moçambique. Hein? É quase como isto. Hein? Não exato, mas como isto. Eu não sou artista. Hein? Mas vou tentar. É quase como isto, o país de Moçambique. Hein? É pouco duro, pouco complicado, mas basicamente Moçambique. Então tem várias províncias. Mas eu tenho outra figura na página 19 com comparação de Moçambique de Israel. Israel é muito pequeno, é como isto, hein? Com relação, muito pequeno. Então, é quase, pode ser pouco menos de medidas da província de Manica. Pode fazer esta comparação. Hein? Manica estando aqui, mas Israel aqui. Pode fazer uma comparação. Simplesmente quero mostrar-te este país de Israel é muito pequeno. Com relação de outras partes do mundo. Este mapa, página 19, tem todo o mapa do mundo. Ok? Está a ver, muito pequeno Israel está aqui, no meio do mapa, mas também Moçambique está abaixo no continente de África. Hein? Ok. Está a entender? Simplesmente quero mostrar onde é este país, Israel, mas também o que são as medidas deste país. Ok? Simplesmente quero mostrar isso, mas vou ler na página 19, a linha B, acima da página. Muitos anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Alexandre o Grande, rei da Grécia, já deixou aquela outra parte, mas Grécia começou a dominar o mundo quase 333. Elas batalham muito, ok? Isso não só aconteceu num dia. Antes disto, elas não dominaram outro dia, sim, mas elas começaram basicamente 333, ok? Muitos anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Alexandre o Grande, rei da Grécia, tinha desenvolvido a civilização grega com ênfase na língua, literatura, arte, filosofia e ciência, que influência se estendeu por todo o mundo civilizado. Esta dominação incluiu estas partes. No dia de Cristo Jesus, a influência da cultura grega tinha atingido o seu ponto mais alto. Eles negaram o sobrenatural e a imortalidade da alma e sim feita prazer o objetivo da vida. Ok, mas sem considerar o que diz, o que dizia a palavra de Deus. Está a ver? Hein? Isso levou a um declínio insuperável em moralidade. O mundo estava em necessidade da verdade e alguém que podia falar a palavra de Deus com verdade, ok? Enquanto o Velho Testamento contém muitas profecias sobre a morte de Jesus Cristo, a fim de obter a nossa salvação, que também contém outras profecias de um rei conquistador, já falamos sobre isto, que iria reinar sobre Israel e o mundo, cumprindo as promessas que foram feitas ao rei Davi. Vivendo sob o domínio de Roma, os judeus, no dia de Cristo Jesus, esperavam ansiosamente a vinda libertador, como resultado que eles negligenciaram as profecias de sua morte pelos nossos pecados. Peço desculpa, este fraco velho está
está a ler fracamente também. Eles estavam procurando mero libertador político que iria se vingar de sua opressor e construir grande império no mundo judaico. Já falamos muito sobre isso, simplesmente quero dar-te mais uma vez entendimento na situação no dia da chega de Jesus Cristo. Ok, então vamos continuar com a página 20, na página 20 temos grande mapa também. Este mapa, o governo romano antes da era de Jesus Cristo. Mas isso é só brevemente antes da chega de Cristo. Temos estas palavras escritas neste mapa de Israel que mostra quem tinha autoridade naquele lugar durante esta era. Acima tem esta província de Síria, reino de Herodes no meio e reino nabateu na parte do sul, basicamente, mas outras palavras para descrever o lugar, o nome daqueles lugares. Ok. Vou ler estas palavras. No ano 63 AC, Pompeu cercou o templo e 12.000 judeus foram mortos. Roma controlou Judá e Jerusalém. Antípatro ajudou Roma e foi feito governador, pode ser como, de Judá por César. Ele nomeou o seu filho Fassal como prefeito de Judá e o outro filho, Herodes, como o prefeito da Galileia. Outros, por ser líderes, governadores como isto. Os asmoneus lutaram contra Antípatro e ele morreu, sendo envenenado no ano 43 AC. Fassal também foi capturado e suicidou-se na prisão. Então Herodes ficou. Herodes foi capaz de ganhar a ajuda de Roma e derrotou os asmoneus para se tornar rei da região em 37 AC. Ele aliou-se com Roma e foi sob a sua autoridade. Ele era feroz e odiado pelos judeus, mas que ajudou a construir seu templo. Está a entender? Ok, poucas coisas, mas Herodes, por ajudar Roma, ele recebeu o galardão de reinar ou dominar aquela região. Ele foi líder-chefe político daquela era, ok? Mas não só isso, a Bíblia diz, ele era feroz, eles temaram a autoridade deste rei, mas também ele construiu o templo. Grande templo que passou muitos anos de construção. Grande templo segundo o Novo Testamento. Então, mas era bom ter templo, mas realmente este templo não fora mandado, a construção daquele templo não foi mandado pelo Deus. Isso foi uma ideia de Roma para tentar iniciar paz com o povo. Então este templo estava lá. Eles louvaram naquele templo, mas realmente não era o templo de Deus. Mas eles construíram quase como o templo do Velho Testamento. Tinha os lugares como o templo do Velho Testamento, mas foi construído pela Roma. Ok? É necessário entender isso. Isso foi a situação no dia de chega de Jesus Cristo. Antes deste templo, por isso eles tinham outro templo reconstruído depois da catividade de judeus no país de Babilônia, mas foi muito fraco. Eles louvaram. Então isso foi uma maneira de Herodes tentar iniciar a paz com o povo, para controlar o povo. É isto. Ok. Então,
vamos continuar na página 21, mas eu quero escrever uma mapa pequena de Israel na nossa quadro aqui. Ok. Simplesmente para mostrar quase Israel. Vou escrever muitos mapas de Israel durante nossas aulas. Ok. Temos a Mar de Galileia e a Mar Morto. Estes dois meios, pouco água acima, mas então este rio é o Rio Jordão. Este parte aqui, o Mar Mediterrâneo. Galileia, Mar de Morto. Ok. Mar Morto pode ser, hein? Isso é nosso mapa. Para ajudar-nos a entender Israel. Lembra-te, um país muito pequeno, mas país escolhido de Deus. Ok? Pequeno, mas Deus pode usar coisas pequenas. Algumas vezes, na minha vida, eu pensei, eu sou muito mau, eu sou muito baixo. Eu sou detestado de Deus por causa do meu pecado. Sim, é verdade. Mas Deus quer usar este homem que quer humilhar-se perante Ele. Ok? Ele pode ajudar-te a servir-lhe. Ele quer isto. Mas é necessário chegar à presença de Deus com atitude que Ele pode abençoar, sem soberba, sem hipocrisia, ser honesto com Deus. É possível ser desonesto com Deus e homem, mas Deus sabe bem o teu coração, melhor do que ti, melhor. Ok, mas outra coisa. Temos esta página 21, o governo romano durante a era de Cristo, ok? Já falamos sobre este tempo antes do nascimento. Na nossa tábua, aqui acima da página 21, temos este ano 37, que mostra Herodes como rei ou governador, pode ser de Judeia e Samaria, Galileia, Pereia, Itureia e Traconitas. Ok, estes 6 lugares. Este rei já em total, ok? Mas ele tinha filhos também, e César, Augustus, 27, Roma começou realmente a dominar o mundo, esta parte. Então, ele estava aqui, mas também outras partes também. E depois disto, no ano 4 DC, estamos a ver Herodes Arqueleu reinando sobre Judeia e Samaria. Também este homem, Herodes Antipas, ele reinou sobre a Galileia e Pereia. E também Filipe, tetrarca, este outro, ele reinou sobre Itureia e Traconitas. Ok, estes filhos chegaram, começaram depois da morte de Herodes, ok? Mas é pouco interessante, durante este tempo, ele nasceu em Galileia. Galileia está nesta região, na parte do norte de Israel. Ok? Então, isso é a parte Galileia de Herodes Antipas. Ele continuou durante toda a vida de Cristo na terra. Este lugar tinha um pouco paz, ok? Tinha paz naquela altura. Mas não este outro lugar, Judeia e Samaria. Samaria era entre Galileia e Judeia. Judeia era esta parte aqui no sul. Pode ser aqui também. Escrevi mal. Ok. Judeia. Samaria estava entre
Galileia e Judeia. Então, Galileia, temos Samaria e temos Judeia. Ok. Mas este tipo de este lugar de Judeia tinha também a cidade Jerusalém. Ok? Penso que quase aqui, hein? Esta cidade de Jerusalém tinha este templo, o lugar de louvar Deus para os judeus. 3 vezes. Os judeus devem ser todo desta área, Galileia, Samaria e Judeia. Eles tinham mandamento chegar 3 vezes durante o ano para chegar a Jerusalém para louvar Deus. Mas eles não guardavam isto. Especialmente na parte do norte. Mas Galileia sim, mas esta Samaria. Samaria, ok. Já explicou isso várias vezes também na nossa introdução com terminologia. Lembra-te, judeu era judeu. Mas também judeus, muitos viveram nesta parte do norte, mas Samaria, estes samaritanos eram meio gentio, meio judeu. Ok? Realmente, os judeus tinham a ideia para ficar puro. Segundo a lei também. Mas é possível gentio no Velho Testamento converter à religião judaica. Por exemplo, Ruth, no Velho Testamento, era gentia. Mas ela tornou-se judeu por converter ao judaísmo. Mas isso não aconteceu muito. Era possível. Mas aquela religião, aquela lei não pertence a cristão. Deus, Jesus, cumpriu aquela lei durante a vida dele na terra. Ok? Não pertence a nós. Há outros grupos que querem seguir a lei, mas eles não entendem bem Colossenses capítulo 2. Outro ensinamento. Peço desculpa. Mas é verdade. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Também eles entenderam que não é necessário sacrificar cordeiro segundo a lei do Velho Testamento. Eles querem reconhecer a diferença entre a lei moral e a lei cerimonial. Mas realmente Deus deu ambos juntos. Isso aconteceu. É verdade. Ele deu ambos a Moisés na montanha, juntos. Também este dia do sábado, que realmente é como cerimonial, não moral. Cuidado, hein? Ok, vamos falar mais sobre estas coisas. Mas realmente elas 3 vezes, durante o tempo de Páscoa, também pais ázimos, elas chegaram ao templo para louvar. Também a festa de primícias, elas chegaram ao templo para louvar. Também a festa de tabernáculo, que incluía a festa de trombetas, outros. 3 vezes durante o ano, elas chegaram lá no templo, em Jerusalém, para louvar. Ok? Então, segundo este mapa, este lugar, Judeia, a parte do sul de Israel, tinha muitos líderes, ok? Muitos governadores. Por quê? Porque este lugar era um lugar muito turbulento, muito difícil. O povo resistiu ao governo muito, então foi necessário ter homem com inteligência política para ajudar este região, este lugar a ter paz. Okay. Isso é muito importante porque nós entendemos que Pôncio Pilatos, ele tomou decisão matar Cristo, mas ele fez isso para tentar guardar paz naquela região. Está a ver? Isto aconteceu. Ok. Este título, César, imperador de Roma, mas também Augustus,
de ano 27 AC até 12 DC, ok? Quase 39 anos. Depois dele começou César Tiberiadas, ok? Tiberiadas. E também ele estava a reinar sobre este país Roma, ou pode ser governo Roma, de Roma, durante este tempo de Cristo, durante o tempo da crucificação de Cristo. Também Pôncio Pilatos, durante o tempo da crucificação de Cristo. Ok. Então, vamos ler as nossas Bíblias, ok? Três pessoas. Temos Arqueleu, aqui, Judeia. Esta caixa, pode ser esta caixa ao lado direito do mapa. Ok? Temos também Antipas, este região de Pereia e Galileia. Ok? Também Filipe, esta parte do norte. Pode ser Itureia e Traconitas. Ok, esta parte aqui, mais Judeia e Samaria era Arquileu inicialmente. Ok, então, mais tarde, Pôncio Pilatos. Ok, vamos ler estes 3 versículos porque eu quero mostrar-te a Bíblia informa-nos sobre estes líderes, estes chefes, alguns destes, não todos, ok? Então, vamos ler na nossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus. Muitas pessoas querem negar a Bíblia, mas a Bíblia apoia a história, ok? Mateus capítulo 2 e versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Ok, temos este versículo no nosso estudo também, mas eu já li, Herodes estava a reinar, este Herodes aqui, grande, sobre toda esta região, durante o tempo do nascimento de Cristo. Ok? Vamos continuar com versículo 22. Mateus capítulo 2, versículo 22. E ouvindo que Arqueleu reinava na Judeia em lugar de Herodes. Ok. Seu pai receou ir para lá, mas avisado em sonhos para por divina revelação, foi para as partes de Galileia. Ok. Depois de morte, vamos estudar mais sobre isto, mas este Herodes ouvia uma palavra destes magos que chegaram no Oriente, procurando Cristo no dia deles. Este Herodes, ele ouvia esta mensagem, ele tinha grande zangar também, ele não confiou nesta possibilidade, mas ele acreditou a palavra dos magos, ele não confiou os judeus, por ser Deus também, ele tinha dúvida, temor. Uma pessoa judaica vai tentar reinar sobre o rei nesta região. Então, ele matou muitos bebês naquele dia para tentar matar Cristo. Ok? Mas Deus estava a guardar Cristo. Ele falou com José, marido de Maria. E ele disse que pode ir a Egito, pode fugir a Egito para evitar Herodes. Eles ficaram lá muitos dias. Então, este versículo 22, então ele recebeu a revelação também, é possível voltar. Mas quando ele voltar, este Arqueleu estava a reinar nesta região de Judeia e Samaria. E também ele tinha dúvida. Ele pensava que, não estou confiado neste Arqueleu também. Vou à parte do norte, Galileia, Nazaré, o lugar deles, segundo a Bíblia. Ele voltou lá para viver num lugar com mais paz. Está a entender, não? Ok. Estou a tentar explicar isto um pouco. Vamos ler no livro de Lucas, Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 e versículo 1. A Bíblia diz: E no ano 15
do Império de Tibério César, ok? Já falamos sobre Tiberiadas, na nossa tábua aqui na página 21, hein? Ok. Versículo 1 novamente. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente na Judeia e Herodes tetrareia, da Galileia, ok? Ele está a chegar a esta parte aqui, porque Jesus Cristo já cresceu. Lucas capítulo 1 e 2 fala sobre a primeira parte da vida de Cristo. Por exemplo, o fim de Lucas capítulo 2, ele tinha 12 anos. Mas Lucas capítulo 3, entrando neste capítulo, vamos ver o início do ministério público de Cristo. Quase. Ok? Ou acerca de, pode ser. Vamos estudar estas coisas, estes assuntos com mais detalhes. Mas basicamente, ele iniciou o ministério público dele em Lucas capítulo 3. Ele era um homem, quase 30 anos de idade. Está a ver, não? Então, durante aquele tempo, Pôncio Pilatos estava a reinar como governador sobre Judeia e Samaria. Também este Herodes Antipas sobre Galileia. Lucas capítulo 3, versículo 1 novamente. E no ano 15 do Império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judeia e Herodes Antipas, ok? Tetrarca. Os olhos são fracos, eu disse tetreia, mas tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Ituria e da província de Traconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene, outro, ok? Está a ver estas três pessoas, Pôncio Pilatos, Herodes Antipas e Filipe, estes três, esta região. Está a mostrar estas pessoas que estavam a governar sobre aquela região como os homens políticos do governo de Roma naquela altura, ok? Jesus Cristo chegou a um país abaixo do controle de Roma. Eles foram cativos deste sentido, deste pensamento. Eles eram cativos à catividade de Roma. Ok. Estamos a aprender um pouco sobre a situação de Israel no dia da chegada de Jesus Cristo. Ok. Vou tirar estes lugares porque quero mostrar-te simplesmente um pouco sobre as cidades de Jerusalém no tempo de Cristo. Então, vamos ler na página 22 no nosso estudo. Página 22, as cidades de Israel mencionadas no Novo Testamento, no dia de Cristo. Mas não vou escrever todas estas, mas realmente, Nazaré, quase aqui, o lugar do nascimento de Cristo. Ok, Jerusalém, já escreveu, estava quase aqui. Temos outros. Ele nasceu na cidade pequena chamada Belém. Belém é quase aqui. Ok. Então, também Samaria era cidade maior, capítulo deste lugar, Samaria. Então, eu penso que é importante reconhecer estas cidades, os nomes e os lugares deles. Porque durante a tua leitura da Bíblia vai reconhecer Corazim, Bethsaida, Genesaret, Tiberiadas, Caná,
Naim, Gadara. Todas estas cidades estão da parte do norte, ok? Também acima deste mapa, esta cidade, Cesareia de Filipe. Lugar gentil, desculpa. Isso é importante porque algumas vezes outros chegaram dos outros lugares gentios para procurando a ajuda de Cristo durante a vida dele, fora do país de Israel. Este Ptolemaida é um nome gentil desta cidade aqui. Mas Caná também tinha casamento na cidade de Caná de Galileia, a parte do norte, ok? Então, Cesareia, Samaria, Sicar, estes lugares são cidades no centro de Israel. Este lugar, Samaria. É bom saber isto, porque por ler a tua Bíblia e chegar ao nome desta cidade, vai entender, esta cidade é no parte do norte. É Galileia, é Samaria. É isto, hein? Estas cidades no parte do sul, mas Emeus, Lucas capítulo 24, Jericó, uma cidade amaldiçoada de Deus, hein? Betfage e Betânia, cidades para onde Jesus andou durante o ministério dele. Ele tinha grandes amigos e amigas lá em Betânia. Lázaro e Maria e Marta, amigos dele. Ok? Então, é necessário entender onde é Jerusalém, onde é Belém, esta cidade do nascimento de Jesus. Ok. Um país pequeno. Belém era pequeno dentro das cidades de Israel. Ok? Deus colocou um lugar muito pequeno para planear a chegada do filho dele. Ele usou pequena coisa para fazer grande coisa. Quer ser usado de Deus e nasceu ficar pequeno. Hein? Muitas pessoas querem dizer, eu sou grande chefe, homem de Deus. Não, é necessário ser servo. Hein? É necessário ser pequeno. É verdade. Estou a falar a verdade contigo. Hein? Ok. Mas está a entender estes lugares, um pouco o entendimento sobre a história do mundo antes da chegada de Cristo. Ele chegou dentro desta parte do sul com o nascimento dele. Ele fugiu ao Egito e ele voltou a Nazaré, esta parte do norte. Penso que aqui há. Então, vamos considerar estas coisas para entender onde Cristo estava durante a vida dele, durante o ministério dele, a anda dele sobre esta terra. Ele não viajou a vários outros países deste mundo, não. Ele ficou dentro de Israel durante a vida dele. Ok? É importante. Ele veio para ministrar naquele lugar. Ok? Vamos continuar, página 23. Página 23. A linha 4, acima da página. Estamos a falar, já falamos sobre terminologia, já falamos sobre quem é Jesus, profecia sobre ele também. Ele é apresentado nos evangelhos como rei, Mateus, como servo, Marcos, como homem, Lucas, e como Deus, em João. Já estudamos estas coisas. Mas também falamos um pouco sobre as profecias de Cristo. A primeira vinda, a segunda vinda. Mas estas profecias feitas antes da chegada de Cristo. Já falamos sobre a situação no mundo antes da chegada de Cristo. Então, acima de página 23, a linha 4, queremos falar sobre o nascimento e da infância de Jesus. Ok? Temos versículos para ler. Eu vou tentar mostrar-te esta história da vida dele. Mas vou dar um pouco a explicação também quando é necessário. A linha A.
os acontecimentos que referem-se como o nascimento dele. Já falamos um pouco sobre este nascimento dele, mas vamos ler alguns detalhes sobre isso na Bíblia antes de chegar dele. Lucas capítulo 1, número 1, acima da página 23. Lucas capítulo 1. E vou ler versículo... muitos versículos já? Vamos começar com versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. Sacerdote segundo a lei judaica, segundo a religião judaica. Nós não temos sacerdotes segundo esta lei sobre nós. A Bíblia diz que o crente é um sacerdote também, mas outra coisa, ok? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Abias era um parte do tribo de Levi. Esta é a tribo dos sacerdotes. Não sei exatamente como dizer, mas sacerdocial. Esta é a tribo sacerdocial durante o Novo Testamento. Eles guardaram esta lei dos judeus, sim, Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. E eram ambos juntos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles tentaram, mas cuidado, eles eram pecadores, todos nós pecamos, hein? Ok? Mas eles andaram em obediência, por ser, ok? Mas é necessário eles trazer também ofertas pelos pecados deles. Mas eles reconheceram, para cristão, não é necessário me trazer oferta. Quando estou a reconhecer o meu pecado, é necessário confessar este pecado. E deixar este pecado, hein? É isto, ok. Versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade, mas nada é impossível com Deus. Hein? Ok. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele, Zacarias, o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, Davi estabeleceu os templos das famílias de Levi para chegar ao templo, para oferecer, para guardar aquele templo, para receber coisas, ministrar naquele templo, ok? Mas o tempo dele chegou, segundo o pai dele, pode ser sogro, avô dele, mas muitos anos atrás, Abias. Ele estava na linhagem de Abias, ok? Versículo 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer um incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ele tinha grande temor, mas é normal. Mas ele duvidou um pouco este anjo, por causa disto ele não podia falar. Vamos ler. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Ok, vou parar aqui para dar uma pequena explicação. Quando você não tem filhas ou filhos, é necessário continuar com Deus e confiar em Deus.
a cultura ou a família pode dizer: é necessário procurar outra mulher. Vou dizer isso no fim. Podemos tentar ter filhos, mas ultimamente esta possibilidade está na mão de Deus. Deus não quer te deixar a tua mulher e procurar outros por não ter filhos. Não. Ele quer te confiar nele. Temos muitas dificuldades durante a nossa vida. Uma batalha contra a pobreza. Uma batalha contra a saúde. Uma batalha contra a morte. E também várias outras coisas. Para comer. Então, outra batalha é criar filhos. Tudo isto está na mão de Deus. Precisa de aprender a confiar em Deus. Não a tua família. Não a tua cultura. Deus. Ele quer dar-te ajuda. Ele quer ajudar-te a confiar nele. Vamos continuar. Foi gratuito a minha palavra. 14. E terá... é possível. Eu esperei quase... depois da minha salvação, eu queria começar a família cristã. Eu esperei quase 7 anos para receber uma mulher. Eu orei muito. Depois disto, eu queria começar com família. Mas Deus disse: tenha paciência. Eu esperei mais 6 ou 7 anos esperando filhos. Mas Deus deu-me filhas. Estou muito feliz neste momento. Ok? Cuidado. Por isso, no fim, Ele não vai dar-te filhos. É possível. Mas é necessário aprender a confiar em Deus. Isto. Ok. Vou continuar, versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Ele está a falar sobre o nascimento de João Batista. Ok? 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no Espírito e virtude de Deus, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista chegou para preparar o caminho da chega de Cristo. Só isto. Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo. Ele duvidou. Como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo, o anjo disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. Nasceu a acreditar nesta palavra, que a seu tempo se há de cumprir. E o povo, 21, e o povo estava esperando a Zacarias e maravilha-se de que tanto se demorasse no templo. Ele estava lá muito tempo. 22. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha tido uma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. 23. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa, e depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu
e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Ele não tinha vergonha, porque ele deu a luz a João Batista, homem muito dedicado, consagrado a Deus, para introduzir o caminho do Senhor, para preparar o caminho do Senhor. Ok, isto aconteceu, milagre de Deus. Deus tem todo o poder, não? Ele pode ajudar com qualquer coisa, mas é necessário confiar nele. É necessário aprender esta Bíblia e crescer em Cristo para servir Cristo. Isso é o nosso propósito aqui. É necessário iniciar este propósito, para cumprir esta profecia, ou este propósito, inicialmente por ser salvo. Ok. Espero que já recebeu Cristo. Espero que está a confiar em Deus e já tem a vida eterna com Cristo. Se você não tem esta vida, é necessário confiar em Cristo. A primeira coisa. A Bíblia diz: a vida eterna é um dom gratuito de Deus. É necessário receber este dom só uma vez para tornar-se nova criatura em Cristo. Ok. Muito obrigado. Até a próxima vez. Obrigado.